Era fim de tarde quando entrei no meu próprio corredor e senti o cheiro metálico de uma fechadura recém-trocada. A luz do sol entrava estranha pela porta da sala, diferente do costume, mas oblíqua, e meu sapato afundou num pó fino que parecia serragem misturada com pó de gesso. Eu tinha voltado de um almoço com meu neto, o bolso ainda com o bilhete do estacionamento e a boca com gosto de café morno, quando percebi a porta da cozinha entreaberta. Me chamei em voz baixa, como se a casa pudesse me responder, e encontrei a fechadura com sinais de ferramenta e a maçaneta nova, fria ao toque. Meu nome estava ali, no batente, e não era mais o meu segredo quem tinha a chave. Sou construtor por profissão e pai por teimosia. Passei a vida estudando plantas e medindo vigas. Aprendi a identificar uma parede de carga pelo som da batida e a sentir quando uma laje não tem o reforço certo. Criei minha filha Ana, vi meu genro João crescer como parte da família, e por anos guardei a escritura desta casa como se fosse um mapa de memórias. Não sou advogado, mas sei ler um projeto e entender o que uma intervenção mal feita pode fazer a uma estrutura. Minha voz importa porque construí paredes que sustentam lares e também carregam histórias. Por isso, encontrar as fechaduras trocadas por alguém que devia fazer parte da nossa proteção doeu como ver uma viga cortada sem apoio. A descoberta foi rápida e estranha. Havia marcas recentes na madeira da porta, um pequeno olhos de chave aparente com marcas de chave inglesa e uma nota dobrada sobre a mesa. Nós não vamos sair. O nome João estava rabiscado embaixo. Sentei na cadeira da cozinha e o ar parecia mais pesado, sabor de metal no paladar e o gosto do café esquecido. Liguei para Ana no primeiro toque, e ela demorou alguns segundos antes de atender. A respiração no telefone parecia distante, como se já soubesse. Olhei ao redor e vi pegadas na poeira que iam até o quarto que eu sempre trancava. O estômago apertou. Não era apenas invasão, era alguém da família rompendo o que eu protegia. Andei pelo corredor sentindo o calor das paredes, ouvindo o ranger familiar do piso sobre meus pés e tocando a madeira da porta com os dedos como se reconhecesse aquela superfície. Abri a gaveta e encontrei um extrato de cartão com cobranças estranhas, um boleto parcialmente pago e a cópia de um contrato em nome de João com a assinatura da minha esposa Maria. Havia também fotos de fechaduras novas, recibos de chaveiro datados de 2 dias antes. O cheiro de verniz fresco vinha da fechadura nova. A mistura de sensações me deixou atônito. A visão de um lar com a porta mudada, o som abafado de vozes por trás das paredes e o tato frio do metal na mão. Algo que começou como um gesto deixou de ser apenas pessoal quando percebi que havia impacto na escritura, no acesso ao meu patrimônio e que a responsabilidade legal poderia ser minha se eu não agisse com rapidez. Voltando um pouco no tempo, minha história com esta casa é longa o suficiente para fundamentar a indignação. Comprei o terreno quando Ana tinha 6 anos, desenhei a planta com um arquiteto chamado Severino e acompanhei cada etapa da obra. Trabalhei em obras da cidade por mais de 30 anos. Fui mestre de obras em prédios e casas e aprendi a diferença entre uma parede de vedação e uma parede de carga, porque já vi lajes cederem por descuido. A minha filha cresceu correndo por este quintal e eu pendurei prateleiras com as minhas próprias mãos. Quando casei com Maria, trocamos promessas e assinamos escrituras que, na minha cabeça, eram mais do que documentos, eram um contrato de confiança familiar. Guardava as plantas originais e o manual de manutenção numa caixa metálica no armário da cozinha. Perder a segurança deste lar significava ver parte do meu legado ser desprendido por decisões que eu não autorizei. No instante seguinte, eu encarei a porta da sala e ouvi passos lá dentro. Abri devagar e encontrei João encostado no batente, com as mãos nos bolsos e um sorriso que parecia forçado. Atrás dele, 2 caixas, uma mala pequena e uma caixa de ferramentas com recibos à mostra. Havia também um homem chamado Carlos, com camiseta suada, e um rapaz mais novo, Felipe, que segurava o telefone como quem registra um acontecimento. Ricardo, o vizinho do lado, apareceu na varanda com o rosto pálido, e Marta, a vizinha do outro lado que trabalha na prefeitura, observava em silêncio. A casa cheirava a graxa e a café frio. Fui direto ao ponto. "O que é isso aqui?" perguntei. João respondeu sem olhar para mim. "A gente precisava de espaço." "Espaço para quê?" insisti. "Para morar", disse ele. "Nós trocamos as fechaduras", completou Carlos sem cerimônia. "Sem minha autorização", acrescentei, segurando a carta com o nome dele. Felipe sorriu e disse: "A gente conversou com sua mulher, ela autorizou." O som do relógio marcava um tempo que eu não reconhecia mais.
O confronto se alongou em vozes e olhares. Isso não pode, eu disse. Tem a escritura, tem a planta, a coisa toda, retrucou João. Maria disse que precisava de ajuda, falou Ana pelo interfone do telefone que eu segurava. Eu cuidei das crianças enquanto ela fazia cursos, disse Maria quando entrou com olhos vermelhos. Você podia ter falado comigo antes, disse eu. A gente tentou, respondeu João. Carlos interrompeu. Olha, a gente pagou um chaveiro, tem recibo. E o que me diz do alvará? Perguntei. Felipe mostrou um papel rasgado. Eles disseram que não precisava. Como não precisava? Lancei. Uma intervenção que muda a chave da sua casa e cria uma coabitação precisa de autorização e registro. Marta se aproximou e tocou a madeira da porta, sentiu o batente e virou para mim com uma expressão técnica. Sinais de arrombamento e de adaptação. E isso precisa de perícia. O ar ficou denso, com o cheiro de cola, de metal e de suor misturados, e a sensação de traição pesou mais que qualquer objeto quebrado. Diálogo completo entre os presentes com mais trocas para deixar claro o confronto. João, por que fez isso? Perguntei. Eu achei que era o melhor, respondeu ele. O melhor para quem? Eu retruquei. Para nós, para começar a vida, disse ele, olhos baixos. Isso é minha casa, falei firme. Mas somos família, ele replicou. Família não significa tomar posse, eu disse. Você não entende a situação, ele alegou. Entendo o suficiente para saber que há responsabilidade, eu disse. Se você tivesse conversado, ele começou. Eu teria dito não, eu respondi. Então vamos conversar agora, propôs ele. Conversa não troca fechadura, finalizei. Nesse momento decidi documentar tudo. Peguei meu celular e comecei a fotografar a nova fechadura, o recibo do chaveiro e o bilhete com as palavras "Nós não vamos sair". O som da câmera cortou o ar quente da sala, o cheiro de poeira ficou mais forte e toquei a madeira do batente para gravar a textura. Enviei as fotos para Paulo, o advogado que eu conhecia dos processos do condomínio, e liguei para Marta, engenheira civil, pedindo que olhasse a situação. A casa, que sempre cheirava a madeira e suor de trabalho, agora tinha um aroma de tensão e de verniz recente. Momento de tensão 1, quando percebi a dimensão legal do ato, teve o peso de uma pequena tempestade. Logo após os primeiros diálogos, João empurrou uma caixa para dentro do corredor e começou a trancar a porta que eu havia aberto. Senti o coração acelerar, o som do trinco foi como um estalo no meu peito. Você não pode me impedir, ele gritou. Eu estou na minha casa, respondi, e eu senti a madeira tremer sob a palma da minha mão, a poeira subindo em partículas que coçavam o nariz e o ar ficando seco. O cheiro de café passou a lembrar sangue metálico na boca. Foi o momento exato em que a situação deixou de ser apenas pessoal e virou uma questão de posse e de responsabilidade legal. A sensação de perda foi física e imediata, como quando uma viga mal apoiada range antes de ceder. Precisei fazer o CTA para quem assistia, porque o apoio de gente que já passou por isso era vital. Se você estivesse no meu lugar, imagino que seu primeiro impulso seria proteger a casa da família. E se você já passou por algo parecido, sabe o peso dessa mistura de raiva e medo. Conte aqui nos comentários, você já teve alguém mudando a chave da sua casa sem permissão? Comece sua resposta com "eu" e diga o que fez. Os relatos ajudam outras pessoas a ver opções reais, desde como documentar provas até como acionar a polícia e o seguro. Vou ler e fixar as respostas mais úteis para que quem esteja enfrentando algo tenha os caminhos mais certos. Saiba os passos práticos que funcionaram. Agora, voltando à história, eu fotografei tudo, guardei as provas e liguei para Paulo. Aquilo foi só o começo de uma sequência que envolveu perícia, laudo e uma série de decisões que mudaram as relações da minha família. As comunicações seguintes foram tensas e cheias de detalhes que eu precisava reunir. Liguei para Ana e conversamos com a voz trêmula. "Pai, eu não sabia que ia chegar a tanto", disse ela. "Como você não sabia?", respondi. Em seguida, falei com Maria, que balbuciou explicações sobre o curso que frequentava e sobre a pressão que sentia. Conversei com Paulo, que me orientou a não usar força para retirar ninguém e a juntar documentos. Paulo pediu que enviasse fotografias, recibos e a planta original que eu tinha guardada. Ele falou sobre estorno de cobranças fraudulentas e sobre medidas cautelares. Pedi a Ricardo, o vizinho, que ficasse de olho enquanto Marta ia buscar a planta na prefeitura. Liguei também para meu amigo Marcelo, que pediu calma e ofereceu ajuda para acompanhar a perícia.
As trocas de mensagens, chamadas e visitas se multiplicaram num turbilhão de sons, cheiros e pequenas ações físicas como papéis trocados, chaves colocadas numa mesa e o leve toque de mãos nervosas. No dia seguinte, trouxe a caixa metálica com as plantas originais. O papel tinha cheiro de tempo, de tinta envelhecida, e as anotações de Severino estavam marcadas com caneta azul. A planta mostrava claramente o que era a parede de carga e onde as vigas se apoiavam. Maria tentou explicar que achou que poderia ser um acordo temporário, que João precisava de um local para começar a vida e que ela havia autorizado porque queria ajudar. Paulo analisou os recibos e encontrou cobranças no meu cartão que eu não reconhecia e pediu estorno imediato junto ao banco. Havia também mensagens de texto entre Ana e João que mostravam que o acordo tinha sido discutido sem minha presença. A sensação de ser excluído das decisões sobre meu próprio patrimônio me deixou com um gosto de ferro na língua. Chamei Marta para uma avaliação técnica. Ela veio com uma prancheta, com o capacete no braço e o cheiro de esmalte no bolso. Marta foi minuciosa, tocou na madeira, bateu levemente na parede para ouvir o som, mediu a espessura da laje e apontou imediatamente que havia risco de comprometimento da estrutura caso as alterações prosseguissem. Ela explicou em termos simples que uma parede que sustenta parte da laje não pode ser modificada sem projeto e sem a instalação provisória de escoras e vigas de apoio. Marta falou de forma direta sobre viga e laje, citou necessidade de alvará e de um laudo de engenharia, e disse que eu precisava registrar uma perícia formal para criar prova técnica do risco. Enquanto ela falava, eu senti o cheiro de borracha das luvas dela, ouvi o som do lápis sobre a prancheta e senti o tecido áspero do colete refletindo luz. Ela enumerou passos e documentos, falou De prazos e deu instruções claras para não permitir novas intervenções. Momento de tensão 2 aconteceu quando o inspetor municipal Luiz chegou para verificar a denúncia que fizemos. Ele andou pela casa com uma lanterna apontando para as juntas, tocou nas vigas e emitiu a classificação que assombrou a todos: interdição parcial. Ao falar a palavra interdição, o ar pareceu congelar, os sons ficaram mais distantes e o cheiro de cola virou rumor. A notificação que ele deixou tinha peso físico, com carimbo e assinatura, e a expressão no rosto de João mudou de desafio para incredulidade. A minha respiração acelerou, os dedos suavam nas mãos e eu percebi o impacto financeiro imediato. A autoridade ali presente trouxe consequências reais, custos de reparo, possibilidade de red tag na porta e um processo administrativo pela alteração sem alvará. Sentir aquele carimbo naquela folha foi como ver um veredito temporário sobre o que poderíamos ou não manter. A partir daí, entramos na fase de ação legal e técnica. Paulo preparou uma notificação extrajudicial exigindo que João devolvesse as chaves e apresentasse justificativa e comprovação de recurso de moradia. Ele também pediu perícia judicial caso não houvesse recuo. Enviei ao banco os comprovantes que indicavam cobranças no meu cartão e solicitei estorno e contestação de transações. Marta redigiu um laudo preliminar explicando o risco estrutural e a necessidade de restauro apropriado com o projeto. Contratamos um engenheiro estrutural chamado Henrique para elaborar o relatório formal e projetar o reforço necessário, itemizando o custo estimado. Henrique veio com suas ferramentas, mediu a viga principal e explicou tecnicamente como uma intervenção errada poderia afetar a distribuição de carga da laje, e disse palavras que soaram como alerta: parede de carga, viga de aço, travamento. Ele deixou claro que sem escoramento a situação podia piorar e gerar indenização por danos ao patrimônio. Resumindo os trâmites, fiz a denúncia na prefeitura, protocolei a perícia, entrei com pedido de medida cautelar para garantir a restituição das chaves e a proibição de novas obras, e abri processo de estorno junto ao banco. A papelada trouxe cheiros e texturas diferentes do trabalho de campo, o cheiro de papel fresco, o toque seco das páginas, o som de carimbos e selos. Paulo representou-me numa audiência administrativa onde apresentou a planta assinada por Severino, o laudo de Marta e o relatório de Henrique. Ele falou em termos jurídicos sobre deliberação, responsabilidade e constatação de dano.
A audiência deixou claro que haveria consequências financeiras e possivelmente criminais se fosse comprovada a alteração indevida e a apropriação do meu espaço sem autorização. Momento de tensão 3 foi o confronto final com a família que aconteceu numa sala onde tentou-se mediar a situação. João se recusou a sair e Maria implorou para achar uma solução que preservasse a união. As palavras subiam de tom, o ar ficou pesado e eu senti a casa novamente como um corpo que respirava de forma irregular. Se você não sair, vamos à justiça, disse Paulo com voz firme. Você acha Que eu vou entregar minha chance assim? Retrucou João. A sensação no peito foi de um nó apertando, os olhos ardendo e a memória de anos de construção passando como um filme em que cada prego tinha uma história. Era uma escolha entre laços e lei, entre perdão e restituição, e a tensão foi tal que eu precisei respirar fundo e lembrar que proteger o patrimônio também é proteger a família a longo prazo. As consequências práticas vieram rápido. A prefeitura confirmou a interdição parcial até a regularização do projeto e a instalação das escoras temporárias. O banco processou o pedido de estorno e bloqueou algumas transações suspeitas. Paulo conseguiu uma medida liminar que exigia a devolução das chaves sob pena de multa diária. João recebeu notificação formal e um prazo para desocupar a área. Houve custos imediatos com a instalação de escoras provisórias e com a contratação de engenheiro para elaborar o projeto de reforço. E eu comecei a contabilizar despesas de manutenção e reparo. A sensação de perda era acompanhada pela frieza dos números, orçamentos para reinstalação de viga, horários de equipe de empreiteiro, custos de indenização e a previsão de possíveis audiências. As reações da comunidade foram diversas. Ricardo, o vizinho, ajudou a vigiar a casa, levando café e ficando presente nas primeiras horas. Marta, além de engenheira, foi testemunha técnica que auxiliou na composição do laudo. Paulo, o advogado, acompanhou todos os passos e orientou sobre processos e audiência. Marcelo trouxe ferramentas e indicações de empreiteiros confiáveis. Ana sofreu emocionalmente, dividida entre proteger o companheiro e defender o pai. Cada um desses nomes esteve presente com ações específicas. Ricardo filmou a movimentação na calçada. Marta atestou o risco na prefeitura. Paulo protocolou a ação cautelar. Marcelo instalou escoras provisórias recomendadas por Henrique. E Ana tentou mediar reuniões de família. Essas intervenções mostraram que a resolução exigia procedimentos claros e a participação de profissionais para garantir a segurança e preservar o patrimônio. Com o processo em curso, follow-up jurídico e técnico seguiu. Em audiência preliminar, a juíza determinou que as chaves fossem devolvidas temporariamente ao proprietário até decisão final, mediante vistoria técnica. Houve um acordo parcial para que João e Maria tivessem acesso apenas a áreas comuns e que quaisquer obras futuras dependessem de alvará e laudo técnico. O banco realizou estorno parcial das compras identificadas e abriu investigação sobre possíveis fraudes. Contratamos um empreiteiro chamado Roberto, indicado por Marcelo, que apresentou orçamento detalhado para reparar os danos e reforçar a estrutura, com cronograma e custo estimado. O processo deixou claro que responsabilidade e restituição andavam juntas. Epílogo. 1 mês depois. 1 mês após a troca das fechaduras, a casa ainda cheirava a tinta e a cola das escoras provisórias. As chaves haviam sido devolvidas formalmente, após determinação judicial, e eu sentia uma mistura de alívio e cansaço. Paguei uma parte dos serviços para instalar escoras temporárias e evitar qualquer risco imediato à laje. Marta e Henrique acompanharam a instalação, verificando viga por viga. E o relatório preliminar foi anexado ao processo. Ana visitou a casa com frequência, trazendo almoço e conversando com calma sobre próximos passos. João ainda estava morando com a mãe e vinha em horários combinados para buscar pertences, mas havia um acordo de que nenhuma nova intervenção seria feita sem alvará. O banco havia estornado parte das transações, mas a disputa por valores permaneceu em análise e eu comecei a compilar recibos para eventual pedido de indenização. A sensação nesse primeiro mês era de uma rotina interrompida, mas com um mapa de ações claras. Epílogo. 3 meses depois. 3 meses se passaram e já era possível ver a casa se encaminhando para a normalidade técnica. Henrique finalizou o projeto de reforço estrutural e Roberto iniciou os reparos definitivos com equipe especializada.
As lajes receberam reforço onde necessário, foram adicionadas vigas de aço em pontos críticos e a parede que havia sido alterada foi recuperada seguindo as especificações do laudo. O processo administrativo na prefeitura concluiu que houve irregularidade pela ausência de alvará e aplicou multa, além de exigir regularização. Paulo conduziu uma audiência conciliatória, onde se discutiu indenização por danos materiais e morais. Ana assistiu a parte das reuniões e, em audiência, João demonstrou arrependimento parcial e concordou com um cronograma de ressarcimento. A comunidade reagiu com apoio prático e mensagens de solidariedade, e eu comecei a sentir que, mesmo com cicatrizes, a casa podia voltar a ser lar. Epílogo 6 meses depois. 6 meses após o conflito, a casa mostrava sinais reais de recuperação. A obra de reforço foi concluída, as vistorias finais confirmaram a segurança da laje e a prefeitura levantou a interdição. O custo financeiro foi significativo, com pagamento de serviços, multas e despesas legais, mas o processo resultou em um acordo judicial que estipulou indenização e um cronograma de restituição por parte de João. A relação familiar estava marcada, alguns laços precisaram de tempo e terapia para cicatrizar, e nós buscamos mediação familiar com um terapeuta chamado Helena. Ana e eu trabalhamos para separar afeto de responsabilidade. A escritura permaneceu intacta e eu guardei a planta original com mais zelo e agora com cópias digitalizadas em backup. Aprendi a importância de documentar tudo, de consultar especialistas e de não subestimar a necessidade de alvará, laudo e perícia em intervenções na estrutura de um lar. Hoje, eu fecho e abro a porta com menos aperto no peito, ciente de que proteger o patrimônio também é proteger a memória. Conclusão. Perdi a ilusão de que família sempre resolve tudo sem regras e ganhei a certeza de que responsabilidade se demonstra com atos e documentos. O preço foi alto, em tempo, dinheiro e relações, mas a lição foi clara: sempre registrar, sempre pedir alvará, exigir laudo e perícia antes de qualquer mudança que envolva viga ou parede de carga. Se você estiver passando por algo parecido, documente, procure um engenheiro e um advogado e não permita intervenções sem autorização técnica. Se essa história te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal para ver outros relatos e lições práticas que compartilho.